Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre geometria molecular, que é um tema bastante recorrente nos estudos de ensino médio e sobretudo quem faz o vestibular. É um tema que cai bastante, tá bom? Então eu vou tratá-lo de uma forma bastante leve e bem detalhada para que não fique dúvidas, ok? E vamos pensar no seguinte: este é um vídeo que é uma série é uma sequência que vai ter uma sequência de vários outros vídeos, pelo menos de dois vídeos seguintes a respeito do mesmo tema, tá bom? Por quê? Porque o objetivo da geometria molecular, pessoal, é explicar a solubilidade das substâncias. A geometria, por incrível que pareça, a geometria molecular, ela tem como ponto principal explicar por que as substâncias se misturam ou não se misturam, tá? E para a gente entender isso, ou seja, para a gente entender por que as substâncias são solúveis ou insolúveis umas nas outras, a gente precisa primeiro entender o que é geometria molecular e o que isso tem a ver depois com a solubilidade das substâncias, tá bom? Mas a princípio vamos entender passo a passo, começando entendendo o que é geometria molecular, tá bom? Pessoal, geometria molecular é o formato de uma molécula, como o próprio nome já diz. Geometria tem a ver com formato, com a forma, né, de que forma que é, se é quadrado, se é retangular, se é redondo, enfim, com a forma da molécula, tá bom? Então, por incrível que pareça, as moléculas elas têm formas específicas. E tem como a gente determinar essa forma, que forma que ela vai apresentar, a partir de alguns passos que eu coloquei aqui para vocês. Então, o primeiro passo, olha lá, é escrever a fórmula eletrônica da substância. Lembrando que a fórmula eletrônica a gente aprendeu na aula de ligação iônica, né? Quem tiver dúvidas em como escrever fórmula eletrônica, vai lá na aula de ligação iônica e dá uma pesquisada lá, tá bom? Segundo passo é afastar o máximo possível os pares ligantes e os pares não ligantes. Quando eu falo pares ligantes, eu quero me referir aos elétrons que fazem parte da ligação. Então, por isso que pares, ou seja, os elétrons da ligação que fazem parte da ligação. E os pares não ligantes são os que não fazem parte da ligação, que são aqueles que são não compartilhados. Lembra da aula de ligação coordenada? Também, quem tiver dúvida, vai lá no vídeo de ligação coordenada e olha lá o que é uma ligação coordenada, tá bom? Então, esses são os pares não ligantes. Depois que a gente fez isso, afastou esses pares ligantes e não ligantes, a gente vai determinar a geometria considerando somente os pares ligantes, certo? Então a gente não vai considerar os pares não ligantes. A geometria ela é considerada somente levando em consideração os pares ligantes. Então vamos lá fazer um exemplo para ficar claro isso, seguindo esses passos. Então tá. Primeiro exemplo que a gente vai fazer, pessoal, é o exemplo da molécula claro, da molécula de água, molécula de H2O. Deixa eu tentar colocar de uma forma que não fique, que eu não atrapalhe vocês, tá bom? Bom, a molécula de H2O é essa daí. Então, o primeiro passo é escrever a fórmula eletrônica. Então, vamos escrever a fórmula eletrônica. Para escrever a fórmula eletrônica, a gente tem que olhar primeiro qual que é o elemento principal, o elemento central, que é o oxigênio. O oxigênio está na família 6A da tabela periódica. Então vamos desenhar aqui o oxigênio e ao redor do oxigênio vamos colocar 6 bolinhas para representar os 6 elétrons da ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas, certo? Ele vai se ligar a 2 hidrogênios. Então vamos lá. Se liga um hidrogênio desse lado
e um hidrogênio do outro lado. Pessoal, aqui eu já estou partindo do pressuposto que vocês saibam como fazer uma fórmula eletrônica, tá bom? Quem tiver dúvida vai lá no vídeo de ligação iônica, que lá eu estou explicando certinho, tá bom? Tá, então essa daqui é a fórmula eletrônica. Desenhamos a fórmula eletrônica. Segundo passo, afastar o máximo possível os pares ligantes dos pares não ligantes. Então vamos lá. Os pares ligantes nessa fórmula aqui são os pares da ligação. São esses pares aqui, ó. Esses são ligantes, esses são ligantes. E esses daqui são os não ligantes. Ó, os pares não compartilhados são os pares não ligantes. Como que eu vou afastar eles o máximo possível? Vamos pensar no seguinte. Se a gente imagina esses pares não ligantes como ligações, então ficaria mais ou menos assim, ó. Vou tentar representar de uma forma diferente isso daqui para vocês verem. Vou representar o traço, que o traço é melhor para visualizar. Tá dando para ver no vídeo, deixa eu colocar um pouco mais para cá. E aqui eu vou colocar os pares não ligantes, como se fossem ligações. Olha lá, tá? Só para vocês verem. Só que eles estão o mais afastados um possível um do outro. Se fosse no plano, sim. Ó, a gente teria aqui, ó, ângulos de 90 graus separando uma ligação da outra. Só que as moléculas, elas têm sua geometria não só das duas dimensões, no plano. Ela tem a sua geometria em 3 dimensões. Então, isso daqui a gente tem que colocar em 3 dimensões. Como que ficaria isso daqui em 3 dimensões? Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar virar um pouco mais para cá, para não ficar muito escuro para vocês. Se eu colocar para cá, eu tô na sombra, né? Bom, então vai ficar assim, ó. Mais ou menos desse jeito. As 4 ligações, como se fosse 4 ligações, uma mais distante da outra, certo? E como que a gente determina a geometria agora? Considerando os pares, somente os pares ligantes. Como que são os pares ligantes? Quais são os pares ligantes? Esse daqui e esse daqui são os pares ligantes, né? Então, como que ficaria a geometria deles? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Oxigênio, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Que geometria que é essa? Essa é uma geometria que forma um ângulo, né? Aqui, de mais ou menos 105 graus. Então, é uma geometria que a gente chama de geometria angular. É um dos tipos de geometria. Então, geometria angular. Então, esse é o tipo de geometria que acontece, tá bom? Existem outros tipos de geometrias básicas que a gente vai ver nos vídeos seguintes, que eu vou passar para vocês, que são as geometrias tetraédrica, geometria linear, geometria piramidal, principalmente a piramidal, né? Então essas são as principais geometrias. Neste vídeo eu só passei essa só para vocês sentirem mais ou menos como é que se determina a geometria de uma molécula. Então no final ela vai ter uma geometria angular, tá bom? Quem ficou curioso, tiver interesse, já pode buscar na internet as outras formas de geometria. Nos próximos vídeos a gente trata das geometrias seguintes, tá bom? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.